Todos, boa noite a este painel, aos que estão em casa e que nos irão ver pela última vez, pelo menos neste ciclo de webinars, nesta fase. Quem sabe não a iremos fazer mais, não é, professora Sandra? Eu acho que sim. Ok, então, depois de dar as boas-vindas a vocês aí em casa, apresentar o painel que vai partilhar a conversa comigo esta noite acerca das soft skills, e já lá vamos perceber bem o que é que isso é. Mas vou aqui apresentar os meus convidados. Hoje a festa é na minha casa, pode ser? Pode ser. Na primeira vez que estivemos juntos no clube, hoje vai ser aqui na Children's. E, portanto, professora Sandra, boa noite. Olá, boa noite. A professora Sandra é coordenadora do Colégio Rainha Dona Leonor, é também professora de inglês e português no colégio. Connosco está também a Vanessa. Olá. Olá, boa noite. Vanessa é educadora no Colégio Rainha Dona Leonor, na creche, e tem formação em Montessori. Exato. A Ana Luísa. Olá, boa noite. Sim, é professora do primeiro ciclo e coordenadora do primeiro ciclo no Colégio Rainha Dona Leonor. A professora Verónica é Olá, boa noite. Boa noite, de História, Geografia, Cidadania e Desenvolvimento, e há 2 anos que está ligada ao desenvolvimento das disciplinas por semestre, não é, professora Verónica? Sim, okay. É verdade. O professor Carlos deixou primeiro as senhoras entrarem, não é? E, portanto, vai ser o último a ser apresentado. Professor de Ciências Naturais e Matemática, e é também professor no ensino superior na cadeira de Práticas Pedagógicas. Muito bem, estamos apresentados. Eu sou a Andrei, conhecem-me do primeiro webinar, sou psicóloga na Children's, e hoje é vamos falar de um tema que eu particularmente gosto muito e dou muita importância, que é o tema das soft skills. Mas afinal, o que é isto das soft skills? Portanto, são competências transversais na pessoa humana, portanto, não é uma questão só da criança ou do aluno, mas tem a ver com características da personalidade das pessoas. Claro que, sendo competências que também se podem trabalhar e desenvolver, a educação tem que obrigatoriamente se interessar por elas. E é muito interessante que o nosso parceiro, o colégio, efetivamente, também tenha esta preocupação e use e trabalhe direta e explicitamente as soft skills em vários projetos que desenvolve com os seus alunos. Eu pedia para apresentarem a imagem
para isto ser um pouco mais claro para os que nos estão a ver em casa, temos aqui um conjunto, alguns exemplos de soft skills que são extremamente valorizadas no mercado de trabalho e que podem fazer a diferença no sucesso que o aluno, que o trabalhador, que o amigo pode ter no desenvolvimento do seu trabalho e das suas relações. Portanto, que soft skills são estas? A criatividade, o pensamento crítico, a capacidade do aluno, neste caso, de expressar a sua ética profissional, o networking, o estabelecer relações em rede, o empreendedorismo, no sentido de ter a capacidade de iniciativa, de começar projetos, de montar projetos, no fundo de operacionalizar desejos e vontades, de trabalhar em rede, portanto, a cooperação, o trabalho de grupo, a autorregulação, portanto, a capacidade de regular o seu comportamento, as suas emoções, a sua motivação, portanto, que faz toda a diferença entre levar uma tarefa até ao fim, levar um projeto até ao fim, perceber quando está cansado que é preciso fazer uma pausa, portanto, toda esta gestão, a capacidade de resolver problemas, sejam eles da vida, sejam eles emocionais, pessoais, a autonomia, a flexibilidade, a criatividade e a capacidade de adaptação. Como exemplo da importância das soft skills, podemos pensar neste momento na pandemia, não é? Em que todos viemos para casa, ficamos confinados e o que é que nós podemos observar? É que, efetivamente, os indivíduos que tiverem melhores competências suaves da sua personalidade são aqueles que provavelmente terão mais sucesso. São aqueles que se conseguem reinventar, adaptar, empreender, que são criativos na forma de resolver os problemas. Portanto, percebemos que estas competências podem ser tão importantes como as competências técnicas. Essas nós chamamos de hard skills. É engraçado, eu há um tempo atrás ouvia um diretor de recursos humanos que dizia as hard skills muito provavelmente fazem com que aquela pessoa consiga uma entrevista de emprego, mas são as soft skills que vão fazer com que aquela pessoa consiga o emprego e o mantenha, não é? Porque apresentando estas características consegue efetivamente ser bem-sucedido, melhor-sucedido. E, portanto, isto tem que ser trazido para a educação e tem que servir de base aos projetos educativos de forma tão importante como as ditas hard skills. E como sabe, exatamente por si, Sandra, sendo um elemento de uma escola, não é, da direção da escola, como é que vê a introdução das soft skills no projeto educativo? Que importância que o Colégio Rainha Dona Leonor, neste momento, dá às soft skills? Boa noite a todos, mais uma vez. Andreia, muito obrigada. Ainda por cima hoje a nossa moderadora. E obrigada por esta introdução, porque acabou por ser muito elucidativa, mesmo porque isto tem-se falado um bocadinho nas soft skills, não é? Mas ainda pairam um bocadinho no ar, não é? Ainda não sabemos, algumas pessoas ainda não têm grande percepção do que é, como se trabalha, ainda por cima, porque parece que é algo abstrato, e então que há quem ache que não é possível preparar ou trabalhar o aluno e portanto, o indivíduo. Vamos, como disse bem, isto não é uma questão só de criança, é também de adulto, não é? E eu diria que as soft skills não apareceram agora no Colégio Rainha Dona Leonor. Eu diria que elas fazem parte do ADN da escola, desde que eu me lembro. Portanto, eu não entrei no primeiro ano da escola, mas já lá estou há muito tempo, e aqui várias pessoas também já lá estão há muito tempo, e desde que eu conheço o colégio, eu acho que o colégio sem esse nome sempre trabalhou as soft skills. Ou seja,
sempre foi uma preocupação da escola olhar para o aluno e trabalhar no seu todo, não é? Portanto, dar os conteúdos, claro que sim. Aliás, temos tido bons resultados ao nível daquilo que se vê e que é palpável, não é? Portanto, das avaliações, digamos assim. Mas aquilo que realmente fica e aquilo que nos dá o maior reconhecimento é quando os nossos alunos voltam a casa e nos dizem que são felizes e que se destacaram na universidade para onde foram, ou que se destacaram no sítio para onde foram trabalhar, ou que às vezes, até no primeiro ano de faculdade ou no primeiro ano de trabalho, nos enviam uma mensagem a dizer, bem, aquilo que me dizia que ia ser assim, ou as apresentações que tanto preparámos na escola, agora estão a surtir efeito. E, portanto, eles sentem que a bagagem que levaram da escola não foi só a bagagem de conteúdos, na aprendizagem da matemática, do português, do inglês, etc. Não, foi muito mais do que isso. Claro que nós começámos a pensar nisto mais a sério há 5 anos para cá, por razões muito, muito óbvias. Eu estava a ouvir a apresentação da Andreia, sobretudo naquele ponto em que falou da capacidade da pessoa se reinventar nos momentos mais difíceis, na capacidade de adaptação e de mudança, e penso, isso é o Colégio Rainha Dona Leonor, não é? Há alunos e pais que estão connosco há muito tempo e sabem perfeitamente daquilo que estamos a falar, em que esta escola e este corpo docente e não docente teve que se reinventar. E o curioso é que aquilo que realmente a escola acabou por se refletir nos alunos, não é? Porque os próprios alunos, naquele ano tão difícil da escola, foram a prova viva de que eles tinham essas soft skills. Porque eles falaram em nome da escola, defenderam a escola. Portanto, foi realmente foi um ano de grande crescimento. E foi aí que nós começámos a perceber realmente que aquilo que nós vamos deixando pode ser ainda mais fomentado, não é? Podemos desenvolver ainda mais. E começámos, então, a olhar para a escola que queríamos ser e os alunos que realmente queríamos formar, mas digamos que uma formação mais consistente no sentido de eu estou a trabalhar isto e estou a fazer estas iniciativas e estes projetos com determinado fim. Portanto, pensando em determinadas competências que nós queremos que estes alunos consigam adquirir. E começámos então a pensar em projetos, não é? E houve projetos que foram fundamentais para isso, e vou destacar mais uma vez, e sei que vai ser falado mais à frente, o nosso projeto Mind Yourself, que foi feito em parceria com a Clínica Children's, não é? E não vou falar dele porque outras pessoas vão falar, mas depois começámos pegando... Exatamente. Começando depois a pensar um bocadinho na flexibilidade curricular, não é? Porque também veio ajudar o novo diploma. Começámos a olhar para a escola e ver que mudanças é que podíamos fazer, mas mudanças... como é que eu ia dizer? Eu acho que a escola, e sei que isto é partilhado por todos os professores da escola, nós não andamos nas tendências, ou seja, não é só porque há uma nova tendência que até tem um nome muito pomposo, que nós vamos então atrás dela e vamos implementar isso. Não, isso para nós não faz sentido. Aquilo que nós fazemos é observar, ver se faz sentido para aquilo que nós queremos que seja a nossa escola. Faz sentido? Ok, então vamos ver, vamos experimentar. Aqui a nossa cobaia preferida foi a Verónica, realmente. Pronto. Em determinados... Foi realmente alguém tinha que experimentar esta questão da semestralidade e novos instrumentos de avaliação para trabalhar determinadas competências e foi uma voluntária, que não foi uma voluntária à força, foi mesmo voluntária. E fomos aqui abrindo um caminho que começa a fazer mais sentido. E depois começámos a fazer formações, não é? Determinadas pessoas começaram a fazer determinadas formações porque não gostamos de dizer que fazemos isto ou somos aquilo sem termos esse know-how, não é? Nós não nos atiramos para as situações sem primeiro percebermos e nos dotarmos dos conhecimentos necessários. Claro que não quero com isto dizer que nós sabemos tudo, não, nem pensar. Mal seria se já soubéssemos tudo, não é? Nós estamos ainda
a aprender e em constante reavaliação. E eu acho que a escola tem tido essa capacidade de reavaliar tudo aquilo que faz e admitir quando não funciona, ok, não funciona, não tem mal nenhum dizer que não funciona, vamos voltar atrás. E depois pegar naquilo que funciona e consolidar. E, portanto, eu diria que nós estamos neste momento estamos num processo de consolidação em relação a determinadas soft skills, no desenvolvimento de determinadas soft skills, e noutro caso, noutras situações, estamos se calhar aqui num processo de, não diria que iniciação plena, mas pelo menos ainda a desbravar algum caminho. Mas a ideia é, sem dúvida, cada vez mais contribuirmos para que os nossos alunos sejam esses tais profissionais selecionados e que se mantenham nessas profissões, não é? Nesses locais de trabalho e que sejam realmente felizes naquilo que fazem e vencedores. Sandra, ao ouvi-la, para já, iniciando muitas soft skills, não é? Esta flexibilidade, esta reinvenção, esta autonomia, esta capacidade de resolver os problemas de reinvenção, assumindo aqui, pensando a escola como um todo, eu acho realmente muito interessante perceber que esta escola em particular consegue não só tornar esta área tão importante do desenvolvimento pessoal desde a creche, não é? Portanto, temos aqui a Vanessa que partilhará connosco um bocadinho disso, até efetivamente depois ao ensino secundário e profissional. Mas, quando falamos numa escola que é suposto aprender, não é? Os alunos aprenderem, isto estar incrementado na aprendizagem, como é que se avalia isto? É só através desse retorno do aluno regressar a casa e dizer, estou-me a sentar lindamente, afinal é mais fácil do que eu pensava. Como é que a escola como é que tem o retorno, de alguma forma? Olha, o retorno são em todas as tarefas que nós fazemos no dia-a-dia na escola, porque é assim, as soft skills, como é que nós as trabalhamos? Nós trabalhamos desde uma simples tarefa em sala de aula, como um projeto que é anual e que, portanto, que nós desenvolvemos ao longo do ano. Trabalha-se também determinadas iniciativas individuais, como estou aqui a pensar nas iniciativas que trabalhamos ao nível de solidariedade, os concursos de empreendedorismo em que participamos, as assembleias de escola. Hoje tivemos uma assembleia de escola do ensino secundário, até foi do segundo ciclo e do terceiro ciclo, fizemos à distância, mas que ao ouvir os nossos alunos, naquele momento, portanto, a expressar aquilo que... Portanto, um dos temas que nós tínhamos na Assembleia de Escola era para os alunos falarem mesmo sobre este contexto, como é que eles sentiam, o que é que eles pensavam em relação ao futuro, etc. A forma crítica com que eles expuseram toda esta situação e as soluções que eles apresentaram para o próximo ano letivo, não é? Sem que fôssemos nós a dizer... vai ser assim ou vai ser de outra forma. Portanto, essa capacidade que eles têm de, no momento de refletirem, avaliarem e também apresentarem soluções, isso são efeitos imediatos. E depois temos os nossos próprios instrumentos de avaliação, não é? Porque nós temos que, repara, as soft skills, e a Andreia também já referiu isso, não há um efeito imediato, não é? Nós vamos trabalhando e havemos de ter retorno, não é? Ou seja, aquilo que nós acreditamos é que os projetos que estamos a desenvolver e as tarefas que estamos a fazer e as metodologias que estamos a usar da creche ao quarto ano, por exemplo, pegando nos mais pequenos, já se vão refletir quando estes alunos chegarem ao ensino secundário. Tal como aquilo que estamos a fazer com o quinto e com o sexto ano neste momento vai ter os seus resultados quando eles chegarem ao ensino secundário. E vou pegar aqui num exemplo muito simples, sem tirar a palavra ao Carlos. Nas ciências experimentais, que é uma atividade de complemento curricular que nós temos no segundo ciclo, os alunos, portanto, do quinto e do sexto ano,
sem que isso portanto, não faz parte do programa. Aliás, isto nem é uma disciplina, é uma atividade de complemento curricular onde nós desenvolvemos várias soft skills. Os alunos começam a fazer, portanto, a analisar, portanto, vão ao laboratório, começam já a fazer pequenos relatórios e quando chegam, e o que é que nós temos estado a perceber? Estes alunos que já iniciaram este tipo de atividade há 4 anos, quando chegam ao 8º ano, ao 9º ano, já têm realmente uma bagagem que, não, portanto, já partem em vantagem. Ou seja, quando estes alunos chegarem ao ensino secundário, vão conseguir ir para a disciplina de Biologia e de Físico-Química já com uma preparação, não é? E um pensamento crítico e aqui toda esta área das ciências, já aqui com outra forma de encarar as situações. Sim, de encarar no fundo o trabalho, não é? Exatamente. De encarar esta situação. Ok, então a Sandra realmente adiantou-se nesta questão do retorno. E eu acho importante agora, quando se pensa, quando uma instituição pensa em adotar as soft skills como área de trabalho e área de desenvolvimento do aluno, é também uma aposta arriscada, porque, efetivamente, quando nem todos os encarregados de educação, numa primeira linha, podem compreender um aluno trabalhar matemática na horta, ou não é o seu caso também. Ou a trabalhar economia com o dinheiro da venda dos alfaces, e das alfaces e dos repolhos e daquela coisa toda que ou, por exemplo, o aluno do 12º ano trabalhar a biologia com os alunos do 3º. Exatamente. E ser avaliado nesse sentido. E ser avaliado, exatamente, não é? Nestas atividades de diferenciação. Portanto, isto são competências que são trabalhadas ao longo do tempo. E eu pedia para pôr em segunda imagem, por favor, só para enquadrar quem está a ver como é que se trabalha estas áreas. Portanto, nós temos as hard skills e as soft skills, como eu inicialmente falei, e que efeito é que elas produzem no desenvolvimento da criança. Portanto, as hard skills são trabalhadas numa zona pré-frontal do cérebro, que é responsável pelas... Eu não quero tornar isto demasiado técnico, de alguma forma, mas numa zona mais evoluída do cérebro, muito mais objetiva. Trata-se normalmente de um processo rápido de aprendizagem e faz por microaprendizagens. E é um bocadinho causa e efeito. Eu aprendo, compreendo, memorizo, mas posso esquecer daquela informação. Quando falamos em desenvolver hard skills, trabalha estruturas mais profundas do cérebro, utiliza uma pedagogia mais indutiva e é, de facto, um processo de aprendizagem mais lento. Nós falamos em ciclos de aprendizagem e de uma aprendizagem personalizada que permite exatamente a capacidade de autodescoberta e de autoconhecimento que a criança pode ter e de autorregulação, não é? E, portanto, pode ser uma coisa muito específica àquela criança. A questão, por exemplo, da horta. Uma criança pode não saber, numa primeira linha, de quanto é que é 2 mais 2, mas consegue perceber, se tiver 2 alfaces e 2 cenouras, tem 4 coisas que pode levar para casa, não é? E, portanto, é muito importante porque é uma forma também de chegar a todos os alunos. Isto leva-nos aqui a outros modelos de aprendizagem que efetivamente não vale a pena ir por aí. Mas a aposta é esta, é que é um processo de aprendizagem, por ciclos de aprendizagem. E agora, chamava aqui à conversa a Vanessa e perguntava, muito curiosa, como é que se trabalham soft skills na creche? Aquelas criaturas só choram. Meu Deus! Não só, não. Eles surpreendem-nos. Então. Considero que, sem dúvida, é possível e, além disso, é muito importante, uma vez que este tipo de competências são cada vez mais encaradas como ferramentas de crescimento, oportunidade e valorização.
estando nós a trabalhar com aqueles que serão os adultos de amanhã, para nós faz todo o sentido prepará-los de forma a que conseguirem enfrentar o futuro com as ferramentas que consideramos essenciais para que consigam obter um sucesso garantido. Na creche e no pré-escolar nós conseguimos trabalhar este tipo de competências como adaptando às nossas atividades, tendo em conta também a personalidade de cada um deles, porque, como é óbvio, todos eles têm os dias deles, como nós, e às vezes estão mais dispostos a determinados estímulos do que noutros dias, mas mesmo de forma inconsciente, eles conseguem começar a trabalhar e a agir de acordo com os estímulos que nós lhes vamos incutindo. Somos efetivamente uma escola que pensa muito no presente, mas não nos esquecemos e damos imensa importância ao futuro. E desta forma queremos ao máximo estimular e incutir nas nossas crianças as melhores competências em prol de um desenvolvimento além de harmonioso, baseado nos valores e nos afetos, ao qual damos bastante importância, mas indo ao encontro de um futuro promissor, não só a nível profissional, como a nível pessoal. Para nós é realmente bastante importante. É dessa forma, então... Sim, Andreia. Sim, Vanessa. É dessa forma que então, conseguem notar e dotar as crianças destas ferramentas. Agora, eu sei que a Vanessa tem uma formação Montessori, não é? Que eu acho que é um modelo pedagógico que aposta muito nesta questão da autonomia, da autorregulação, mas que a formação traz à implementação desta aprendizagem. Sim, efetivamente tenho feito algumas formações que têm sido, sem dúvida alguma, uma mais-valia e têm confirmado que as crianças são efetivamente capazes de, por vezes, nós de forma inconsciente às vezes rotulamos as crianças como incapazes ou menos capazes de realizar determinadas atividades e determinadas tarefas e depois, no fundo, somos surpreendidos. E Montessori tem como base fundamental o desenvolvimento da autonomia, como a Andreia também já falou, e a capacidade crítica da criança, o que faz com que, desde muito pequeninos, aprendam a lidar com as situações de uma forma diferente. Ou seja, quanto mais autónomos, mais maduros, acabam por ter uma capacidade de resposta às adversidades diferentes. Sabemos nós que a capacidade cerebral das crianças nesta fase são quase como, costumo dizer que são quase como esponjinhas, eles absorvem tudo com bastante facilidade. Portanto, acho que esta fase é considerada quase como uma fase ideal para nós começarmos a aplicar aqui estas competências. E porquê? Porque conseguimos trabalhar a autonomia e a capacidade crítica, elaborando experiências e eles são bastante receptivos a tudo aquilo que nós lhe propomos. Pelo menos da experiência que eu tenho, acho que as crianças são todas bastante receptivas às atividades que nós lhes vamos propondo e não nos podemos esquecer, gosto de frisar sempre isso, que cada criança tem a sua personalidade e por vezes temos de adaptar o método de forma a captar o seu interesse, pensando sempre em construir a base para um futuro risonho para as nossas crianças, não é? Concluo respondendo de forma direta que, sendo a pedagogia Montessori fundamentada essencialmente na observação, permite que o desenvolvimento infantil seja especialmente eficaz ao nível de todos os níveis, cognitivos, sociais, emocionais, de conteúdo e de desenvolvimento cerebral. Realmente trabalhar Montessori este ano tem sido mesmo uma surpresa para mim também, porque às vezes proponho-me a realizar determinadas tarefas, determinadas atividades e tenho alguns objetivos estipulados na minha cabeça. E depois acabo por obter algo mais além. Mais além. Eles são sempre mais capazes do que aquilo que nós, por vezes, pensamos. E é realmente muito, 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 muito vantajoso. Tem sido muito vantajoso. E ver que eles realmente conseguem adquirir aquilo que nós, aos poucos, lhes vamos incutindo e vão agindo depois naturalmente e posteriormente consoante aquilo que nós lhes vamos tentando transmitir. Tem sido efetivamente uma mais-valia. Vanessa, ainda bem, não é? Fico muito contente por perceber que efetivamente consegue, não é? Fazer alguma coisa e que consegue observar, não é? A forma, que este modo de fazer... É como estava a dizer, nós às vezes pensamos... Pode fazer a diferença, efetivamente. Sim, são pequeninos, têm 2 anos, mas foi como a Sandra disse, nós começarmos já, no futuro,
conseguiremos obter resultados mais facilmente ou mais rapidamente, tudo em prol de um desenvolvimento e de um futuro o mais desejável possível para as nossas crianças. Exatamente. Eu estava a ouvir, eu tenho que pôr aqui uma coisa muito importante, que é, eu não sei quem está a ouvir. Eu não sei quem está a ouvir, mas essa coisa das esponjinhas, nós em psicologia ou em neuropsicologia chamamos de neuroplasticidade. E é uma palavra fundamental, não é? E olhar para esta capacidade e para a neuroplasticidade que uma criança tem, olhar com seriedade como é feito através deste projeto educativo, acho que realmente só tem a trazer mais valias. É incrível. É incrível mesmo a capacidade que eles têm realmente de absorver aquilo que nós lhes transmitimos. E às vezes pensamos, bem, nós estamos a transmitir hoje e se calhar amanhã ou depois acaba por cair no esquecimento. Mas não, efetivamente nas pequenas coisas, depois nós conseguimos ver que eles conseguem utilizar aquilo que nós lhes vamos incutindo, mesmo inconscientemente, na prática diária deles. É efetivamente incrível. Sim, obrigada, Vanessa. Obrigada. Professora Ana, vamos falar de um projeto do nosso coração, Sim, não é? Sim. Que é o projeto Mindfulness, o Mind Yourself, que o colégio falou. Educação emocional e meditação Mindfulness é uma das apostas do colégio para desenvolver estas soft skills. Como é que apareceu esta vontade? Boa noite a todos. Bem, esta vontade surge do facto de, enquanto escola, acreditarmos que as crianças felizes aprendem sempre mais, melhor e acabam por desenvolver aprendizagens efetivas, com significado, com mais significado. Por isso, achamos que seria importante começarmos aqui a trabalhar a educação emocional, porque consideramos que é fundamental para o desenvolvimento integral dos nossos alunos. Portanto, o trabalharmos aqui as emoções, o autoconhecimento, estamos a desenvolver competências que lhes vão permitir, no futuro, ser bem-sucedidos, não apenas a nível académico, profissional, mas também do ponto de vista pessoal e social. Depois, por outro lado, o mundo em que vivemos neste momento acaba por estar aqui muito envolvido num estímulo permanente que nos impede muitas vezes de estarmos focados e a trabalhar algo de uma forma concreta e sem estar absorvidos por outros pensamentos. Então achamos que seria muito importante juntarmos aqui à educação emocional também o Mindfulness, já que a Mindfulness trabalha e tem por objetivo desenvolver a atenção plena, o viver o aqui e o agora, ajudando a nossa mente a libertar-se de todos os pensamentos que nos impedem de estar aqui concentrados ou a viver de forma plena um determinado momento. Depois, um pouco pegando aqui no que já foi dito, para além disto, termos a possibilidade de começar a desenvolver estas competências, estas capacidades desde a creche, foi algo também fundamental na tomada de decisão, porque a curto e longo prazo vamos conseguir ver os nossos objetivos cumpridos. Já estamos a ver, porque o nosso projeto já está implementado aqui há algum tempo e isto acaba por ser muito, muito bom. Assim, o colégio acabou por investir na formação de todas as educadoras e dos professores de primeiro ciclo, aqui com a nossa clínica Children's, que é a nossa parceira nesta caminhada também de descoberta da educação emocional e do Mindfulness, a doutora Andreia, que teve um papel muito importante, assim como a doutora Joana Santos, e pronto, acabámos por ter uma formação em contexto de sala de aula. Os nossos alunos tiveram a possibilidade de também contactar com a doutora Andreia e com a doutora Joana e vivemos momentos de partilha que eu acho que são extraordinários e que ainda hoje nos acompanham no nosso projeto. Portanto, o Mind Yourself surge então aqui integrado no programa Mind Heart, que foi concebido pela clínica Children's, e o nosso projeto Mind Yourself foi implementado há 3 anos. Basicamente, acho que foram assim a vontade vem destas situações. não Desculpem faz a mal, intrusão, Verónica, deixa estar, não faz mal. Olá, Camila! Agora está com vergonha.
A conversa está tão importante, não é? Porque a princesa aí de casa decidiu dar o seu contributo e o seu testemunho. Porque eu lembro-me dela, dessa princesa, na altura no jardim, não é? Portanto, não sei que idade é que ela teria, mas já fazia meditação. Sim, é verdade, sim. Agora, e sem dúvida que tudo aquilo que fizeram até agora é uma mais-valia, e isso nós conseguimos comprovar aqui em casa através dela, sem dúvida, sim. Desculpem mais uma vez, mas pronto, tinha que vir também para aparecer. Ana, como é que isto se operacionaliza em sala de aula? Porque esta coisa da malta estar a meditar, de fazer meditação mindfulness é muito fixe, mas como é que se faz isto em sala de aula? Como é que se operacionaliza? Explica-nos lá, como não percebemos nada disto. Portanto, aqui as práticas de mindfulness consistem na realização então de atividades que permitam o desenvolver a atenção plena e a concentração, e alguns exercícios que nós fazemos são exercícios de respiração, de meditação, de relaxamento, e estas atividades numa fase inicial acabam por ser realizadas em momentos específicos e estimulados muito pelas educadoras e pelos professores, mas depois o objetivo é que gradualmente as crianças, à medida que vão crescendo, ganhem esta autonomia e vão começando a perceber que estas atividades ajudam a limpar os seus pensamentos, não é? E a ajudá-los a gerir as suas emoções, e isso acabam por começar a aplicá-los no seu dia-a-dia e em momentos que sentem que têm essa necessidade de acalmar ou de se concentrar em algo que vamos fazer. E o objetivo acaba por ser um bocadinho esse, numa fase inicial o professor é orientador, não é? E depois passa a ser uma rotina da própria criança. E é para ser implementado não só na escola, mas no seu dia-a-dia, no recreio, depois em casa, e esta para mim é uma grande mais-valia, é o facto de dotarmos as crianças, os nossos alunos, e lá está, como disse há bocadinho a Sandra, o adulto, não é? Porque vão ser futuros adultos com capacidades de reconhecer os sinais do seu corpo, as suas emoções, e de que forma é que vão conseguir acalmar todo o turbilhão de muitas vezes de emoções. Portanto, nós habitualmente temos aqui 2 momentos específicos do dia, podem ser outros. Aliás, a criança tem a liberdade para, se num determinado momento, isso acontece muitas vezes, por exemplo, na minha sala, há menino que diz, professora, posso ir ali ao pote da calma? Ok, vai lá. Ou muitas vezes nós estamos em sala de aula e de repente percebemos que alguém está a fazer um exercício de respiração. Isto já é tão natural que ninguém estranha. Portanto, aquela criança está com a necessidade de acalmar e por isso realiza já de forma autónoma estes exercícios. Portanto, estes momentos específicos que eu estava a falar normalmente coincidem com o retorno à sala de aula após os intervalos aqueles momentos de grande turbilhão de emoções, não é? Um jogo que não correu tão bem, alguma coisa que nos deixou mais preocupados, ou então vimos muito felizes porque ganhámos, e acaba por ser uma tarefa importante fazermos ao regressarmos à sala, ajudá-los e prepará-los para começarmos a trabalhar. No primeiro ciclo, isto acaba muito por ser já um trabalho mais autónomo, e por norma temos o ajudante do dia, e o ajudante do dia acaba por ser responsável por dinamizar com a turma, o que lhe dá também aqui a parte da comunicação, não é? O saber transmitir as suas ideias, e eles têm na sala objetos que fazem parte dos nossos exercícios diários, que podem utilizar, e muitas vezes somos surpreendidos por crianças que prepararam previamente em casa, fizeram uma pesquisa com as famílias e apresentam-nos exercícios novos, o que também acaba por ser muito, muito interessante. Ou então quando os papéis também se invertem. Habitualmente é o adulto que tranquiliza as crianças, certo? Mas às vezes acontece o contrário. E então é giro percebendo que há famílias que já nos dizem, no outro dia estava um bocadinho mais ansioso e o meu filho diz-me, calma, vai tudo correr bem, respira. Portanto, realmente competências das quais se apropriam, não é? Que as crianças se apropriam. Andréia, deixe-me comprovar que isto é verdade. Ontem tive um dia menos bom. Pronto, e agora, como estamos muito tempo em casa, às vezes não dá para fazer triagem
e as crianças também estão em casa, não é? E o meu filho percebeu que aqui os ânimos não estavam muito felizes. E então mandou-me tirar um papelinho daqui deste pote. O pote e da então, felicidade. O pote da felicidade. E ele diz, acalma-te. Portanto, ele reconheceu, não é, esta capacidade de reconhecer, não é só também reconhecer que ele precisa de acalmar, é reconhecer também de que forma é que a criança, o jovem, o adulto, pode ajudar a pessoa que está ao seu lado a ficar, não é? E isso sim é formar realmente as pessoas do futuro, eu acho. Eu concordo. Sim. Agora aproveito, não sei se já tinha partilhado isto, mas eu, antes da pandemia, foi na semana antes da pandemia, eu fiz uma palestra, uma conferência no ciclo de conferências organizados pela Santa Casa da Misericórdia. E foi para professores, pronto, e estava lá, para educadores, aliás, era mais formação em educação. E eu apresentei alguns exercícios e estava presente uma mãe de uma aluna do colégio. E eu dei 2 ou 3 exemplos, foi muito engraçado, porque quando eu estava a explicar, a dar o exemplo de a paz começa em mim, ela levanta o dedo e diz, isto resulta. Foi uma coisa extraordinária. Ela ainda faz isso lá em casa. Portanto, é de facto extraordinária esta forma de realmente de apreender. Agora, eu tinha só aqui, se quiser, doutora André, eu peço desculpa, mas tinha aqui umas imagens, se quisermos, para vermos de alguns exercícios, e acho que alguma... Não sei se foi a primeira, uma surpresa. Aqui, ainda no nosso processo de formação, então, a doutora Andréia a trabalhar com uma turma de primeiro ciclo, a parte das emoções, da educação emocional. Depois, a seguir, temos outro elemento fundamental, a Joana, não é? Com os meninos mais pequeninos também aqui, num momento de relaxamento, meditação. Depois vamos apresentar aqui alguns exercícios. Este mais pequenino também um momento de respiração com a nossa bola, não é? À medida que vamos inspirando ao ritmo da bola. Outro momento também de respiração com a mão, não é? O inspirar e o expirar. A seguir vamos apresentar aqui a parte dos mantras, não é? Temos aqui as nossas cartas do dia que podemos utilizar e que é um recurso que está em sala de aula que eles usam com muita frequência. Aqui está a turma a aplicar a frase do dia. E ainda temos aqui, então, um momento mais de relaxamento e que eles adoram. Primeiro, por norma, nesta fase, deixamos-los sempre andar a correr atrás das bolas, porque eles adoram andar a correr atrás das bolas de sabão, e então depois deitamos e conseguimos aqui acalmar desta forma, observando enquanto a bola de sabão sobe no ar e desaparece. E, finalmente, aqui um outro exemplo de um exercício de relaxamento com as bolas de gel, que é um dos exercícios favoritos. Exatamente, porque passa muito por esta ligação ao corpo e de ter estas ligações. Bem, que imagens maravilhosas, eu já fui atuar, não é? Portanto, de facto, é um projeto maravilhoso, mas eu sou suspeita. Fantástico mesmo. Agora, Ana, é um projeto que fica no primeiro ciclo? Como é que isto depois... Não, é um projeto... Conte-nos lá. Não, é um projeto que surge, então, começa na creche, e daí ser a mais-valia, e continua. No segundo ciclo nós temos aqui uma disciplina de educação emocional. Esta disciplina é lecionada pela nossa psicóloga escolar, a doutora Susana Afonso. Consiste numa aula semanal com a duração de 1 hora, e estas aulas pretendem aqui ajudar os alunos a identificar e a compreender, a aceitar as suas emoções, não só as suas, mas também a dos outros, não é? Porque acabamos por ser importante termos o conhecimento, o autoconhecimento das emoções e dos sentimentos e sabê-las gerir, o controle sobre essas emoções, mas também conhecermos o outro e as suas emoções, os seus sentimentos. Temos a capacidade de nos colocar no lugar deles e perspectivar-nos. Portanto,
esta acaba por ser também, acreditarmos que é uma mais-valia esta disciplina, porque para além de trabalhar e de ser uma continuidade, porque também envolve aqui atividades relacionadas com a respiração, dinâmicas de grupo que permitem então aqui trabalhar as emoções e sentimentos, jogos, acaba por permitir o desenvolvimento de relações mais positivas, também todos, não só entre os alunos, mas entre os alunos e a comunidade educativa. Portanto, acaba por ser uma área, uma disciplina também muito importante neste nosso projeto e que nos permite dar aqui continuidade. Não é porque o primeiro ciclo eles já vão preparadinhos. Muito. E na verdade... Vanessa. Eu só queria dar aqui mesmo um caso específico da creche, porque pronto, nós também começamos a trabalhar o Mindfulness logo desde a creche, como a Ana disse, e ainda hoje uma das minhas crianças chegou com uma flor na mão, e que apanha todos os dias uma flor para me dar quando chega à escola, e ele com a flor e inspirar, calma, inspirar. Engraçado, pronto, que elas, durante a quarentena e quando fomos enviando atividades para os pais fazerem em casa, insistimos bastante no Mindfulness, porque percebemos que era uma altura em que ia ser necessário mesmo este sentimento de paz e de calma, e fomos enviando vários exercícios. Este exercício da flor foi um dos exercícios que enviámos. Esta criança em concreto também até fez questão de fazer um vídeo, porque ele em casa fez exatamente até a cadela, tinha que cheirar e respirar, aplicou ali à família toda, e agora todos os dias traz a flor e de manhã quer que eu cheire a flor e vamos ter calma. Pronto, com 2 aninhos, não é? E portanto aqui já começamos a ver alguma coisa, não é? Quer dizer, se continuarmos acho que vai ser uma mais-valia para todos. Porque eles meditam, e eu acho que é importante esclarecer aqui uma coisa, que nós não podemos ter a expectativa que uma criança de 3, 4, 5 anos se senta a meditar como uma criança de 8 anos, não é? Portanto, é através destes exercícios que são facilitadores da consciência do corpo, da respiração, das emoções, que depois os fazem também decidir de uma forma mais consciente, não é? Porque eu acho engraçado, nós falamos muitas vezes nesta questão da autorregulação, do acalmar, do afastar os pensamentos, mas eu tenho um exemplo lá em casa de um conflito que eu estava a ter com a minha criança e que eu a certa altura dizia-lhe, respira, por favor respira, porque ela estava com uma intenção objetiva de me massacrar. E ela respondeu-me assim, respirar? Isso queria que eu respirar. Eu não vou respirar. Eu não quero Exatamente. Já tinha consciência que ia acalmar e não queria naquele momento. Eu achei isso muito interessante, não é? Ela sabia o resultado que ia ter e também não queria isso naquele momento. Queria o objetivo era efetivamente atingir e obter o que queria. Pronto, mas não conseguiu. Eu tenho o contrário. Eu tenho uma pequenita com 4 anos, que às vezes é ela que me diz a mim, mãe, respira, calma, respira. Lá está, também está no colégio e, portanto, também está no colégio, também tem tido ali. Estas crianças já viram? Eles vão apanhando. Carlos, mas depois disto tudo, deste andamento todo que as crianças têm, desde os 3 anos, ainda se trabalha soft skills no segundo ciclo? Ora, boa noite. Eu agora ficava-vos a ouvir o resto da noite, diga-se de passagem, porque tudo que estão a falar, tudo que estão a referir é algo que me identifico, obviamente, e como a professora Sandra também já disse no início, a escola é orgânica. E a orgânica parte dos professores. Eu acho que é fundamental partir dos professores. Ora, quando eu penso em soft skills, há 3 que me vêm logo imediatamente à cabeça, porque estão ligadas, de certa forma, àquilo que na matemática, que foi a minha especialização, onde eu tenho mais especialização na matemática, que é a resolução de problemas, a comunicação e o raciocínio. Eu destas 3 acabo por conseguir ir buscar ali a todas, ou seja, não estão separadas, estão todas juntas.
E depois quando eu penso, ok, eu costumo dizer aos miúdos que eu sou professor dos porquês. Eu não consigo dar uma aula em que o aluno dá uma resposta sem eu lhe perguntar porquê. Eles às vezes até se chateiam comigo. Já chega, professor, porquê? Mas porque sim. Pronto. Porquê? Lá está. Eu acho que é fundamental trabalhar a comunicação, e para trabalhar a comunicação numa sala de aula de matemática parte por um problema desafiante. Não um exercício, um problema desafiante é que o aluno tem as suas estratégias, desenvolve os seus próprios caminhos e vem explicar aos colegas, vem ao quadro explicar aos colegas, em que os colegas depois têm a oportunidade de criticar, lá está a desenvolver o sentido crítico, depois consigo pegar, ou vamos pegar nas várias estratégias dos alunos e vamos destacá-las, e eles vão comparar umas com as outras e comunicando uns com os outros. Não consigo ver a educação sem comunicação constante. E no meio disto tudo surge a criatividade, porque sem criatividade não se resolvem problemas. Sem criatividade é quase impossível resolver um problema. E quanto mais criativos formos, mais estratégias temos para resolver problemas. E isto, quer dizer, não é possível trabalhar, eu acho que já não é possível trabalhar de outra forma sem desenvolver as soft skills. Porque depois às tantas estou a dar por mim a pensar, ok, como é que eu vou sair da sala de aula? Porque a sala de aula ou seja, a escola do século XXI não é uma sala de aula. Isso já caiu por terra há muito tempo, já o professor Pacheco Pereira falava nisto. Não é a escola do futuro, não é a sala de aula, é a comunidade. Então, quando damos por nós, estamos a tentar, ok, como é que nós vamos pegar nestes problemas? E há bocado referiram a horta, ok, vamos trabalhar aqui os perímetros e vamos trabalhar aqui as aulas, mas porquê que há de ser no papel se eu posso trabalhar ali fora na horta quando estou na aula de ciências? Ok, então vamos lá estar aqui a desenvolver competências transversais, estamos a fazer interdisciplinariedade e estamos a trabalhar soft skills. E depois vamos mais longe, não é? Quer dizer, desenvolvemos, e eu costumo dar o foco, tem que ser o aluno. Eu sou muito preguiçoso, porque é o aluno que faz, não sou eu. Eu oriento, quanto muito eu oriento, mas o aluno é que tem que fazer. Então nós desafiamos os alunos, olha, vamos fazer aqui, vai haver a Semana das Ciências, nós queremos que vocês façam aqui, vamos ter aqui o laboratório aberto, vamos lá preparar umas atividades experimentais, e vocês é que vão apresentar. E isto aconteceu, por exemplo, foi o ano passado, não, há 2 anos, e foi a turma da Maria Resina, que apresentou. Eles prepararam a aula toda das ciências e eles próprios é que fizeram as atividades experimentais para os alunos do primeiro ciclo que foram lá. Eu simplesmente orientei, obviamente, estive com eles a ver que atividades experimentais é que vão fazer, não vão lá lembrar-se de alguma coisa que possa explodir aqui com a escola, não faz sentido, mas fizemos umas atividades, eles desenvolveram umas atividades, prepararam eles próprios os protocolos, arranjaram os materiais, procuraram os materiais e depois apresentaram aquilo e puseram-se eles nos papéis de cientistas a ensinar, se é que se pode usar o termo ensinar, os mais pequeninos que foram ali, que saíram lá encantados porque tiveram com os colegas deles, que eram cientistas, a fazer experiências. E isto também vai um pouquinho ao encontro daquilo que a professora Sandra dizia há bocado, nas ciências experimentais, é uma atividade de complemento curricular, em que o objetivo são vários objetivos. É evidente que nós também não podemos dizer que quando eu tenho os alunos ali nas ciências experimentais, não vou tentar... Espera lá, vamos lá buscar aquilo que tu aprendeste nas ciências, vamos lá buscar aquilo que tu aprendeste na matemática e vamos trazer para aqui para uma atividade lúdica. Sim, porque eles aprendem de forma lúdica e quando dão por elas, professor, mas isto é o que a gente vai fazer na aula de matemática. Pois, se calhar é. E lá está, parte tudo sempre de um problema. Isto foi a minha formação inicial e depois a formação contínua. Sempre bati nesta tecla. Eu não consigo evoluir se eu não tiver um problema para resolver. Então, se eu tiver um problema para resolver, eu vou tocar nos conteúdos, vou tocar nas soft skills e quando der por mim, estou a fazer aqui a ligação neuronal geral que me faz ligar a tudo. Porque as ciências não existem sem matemática, a matemática não existe sem o português para eu poder comunicar uns com os outros, e se eu quero fazer uma pesquisa na internet, dou por mim com a necessidade de competências tecnológicas e necessidade do inglês para poder ler muitos sites e muitas pesquisas, não é? E quando dou por mim, isto de termos disciplinas quase que acaba por ser, é uma forma de organizar, não é? Mas no fundo, acho que são precisamente as soft skills que vêm fazer a união disto tudo. E quanto mais trabalharmos nesse sentido, mais a educação torna-se algo nuclear e não espartilhado como foi no passado.
em que tínhamos o português, tínhamos a matemática, tínhamos o inglês, tínhamos as ciências e era tudo separadinho. Acho que cada vez mais isso vai caindo por terra. Eu tenho muito prazer e muito gosto de trabalhar no colégio porque permitem-me fazer isso, que é assim que eu gosto de trabalhar. Ainda este ano, quando trabalhei a alimentação no 6º ano nas ciências, não consegui trabalhar a alimentação sem usar a estatística e fui buscar a matemática na mesma turma. Ok, vamos buscar aqui as ferramentas da estatística e de matemática para podermos trabalhar aqui as questões e fazer aqui uns inquéritos aos vossos colegas. Foram às salas todas, fazer inquéritos aos colegas, aos mais novos, aos mais velhos, para depois trabalhar a estatística e trabalhar a alimentação, como é que os alunos do colégio se alimentam. É um conjunto tão grande de exemplos que eu já quase que vejo que as soft skills são a ferramenta para desenvolver as hard skills. Sim, eu concordo. E é por isso que se tornou um tema tão interessante. E também, mais uma vez, o colégio aderiu à proposta de pensarmos isto, não é, Sandra? Exatamente. A vontade de comer. Quando pensamos em desenvolver competências. Eu tenho ainda uma pergunta para si, Carlos, relativamente à formação dos futuros profissionais da educação, mas eu vou pegar no que estava a dizer e perguntar à Verónica, porque quando fala nesta questão de estou a trabalhar a alimentação, mas vou à matemática, mas vou à estatística, falamos em flexibilidade curricular, não é? E que traz aqui uma nova forma de aprendizagem, não é? De aprender, de apreender conhecimento. Isto é difícil, Verónica. O que o Carlos estava a dizer é difícil encontrar uma forma de trabalhar o que existe comum entre as disciplinas. Como é que, ao nível metodológico, isto é feito? Não é difícil e pegando precisamente nesse exemplo da alimentação, quero acrescentar que além da matemática ter estado envolvida, também a cidadania se envolveu na questão da alimentação porque criou uns pequenos flyers que foram colocados nos tabuleiros do almoço desse dia do nosso refeitório com conselhos acerca da alimentação saudável. Isso foi feito na aula de cidadania, onde os alunos estavam a trabalhar precisamente o tema da saúde e dentro da saúde fomos buscar a alimentação saudável e os hábitos de uma boa alimentação para fazermos a conciliação com a disciplina de matemática e também, com a disciplina de ciências e depois também com a disciplina de matemática. Com a questão e informática. E informática, exatamente. Sim, eles trabalharam no Excel depois, os dados estatísticos. Mas isto está uma pergunta. Além disso, deixe-me só concluir já agora, que também fomos ainda à disciplina de educação visual, porque na cidadania, num trabalho final, eles tiveram que fazer uma roda dos alimentos que as rodas feitas pelos diferentes grupos de trabalho serviram para serem colocadas no refeitório da escola, para relembrarem então os alunos sempre da importância da roda dos alimentos e vimos também a questão das porções dentro da roda dos alimentos, do que é que se deve consumir mais e o que se deve consumir menos. E ainda fizemos aqui uma outra atividade ligada a isto, que foi convidar a doutora Ângela, uma médica de clínica geral, para vir ajudar os alunos a falar sobre as doenças de obesidade, de diabetes, entre outras doenças associadas à alimentação, exatamente. Pronto, por isso, com isto, com todos estes exemplos que dei, quis apenas tentar responder à sua questão, doutora Andreia, que é se é difícil conciliar. Não, acho que não é difícil. O colégio também nos dá essa possibilidade, é uma realidade, e o Carlos há bocado estava a dizer que tem prazer em trabalhar lá, e eu também, porque efetivamente fazemos projetos além do simples projeto de ir dar aula, de expor os conteúdos e de avaliar esses conteúdos e voltar para casa. Tentamos sempre fazer projetos que vão além disso, que ultrapassem as fronteiras da mera aula normal e que tentem conciliar as diferentes disciplinas. E isto foi o exemplo aqui na parte da alimentação. Poderia falar do projeto que a professora Márcia também desenvolveu em cidadania, onde ligou com a disciplina de geografia e criou as caches do geocaching, criou as caches com os alunos
que é uma atividade fantástica e que tem um retorno enorme, porque há pessoas já de outros países a falar sobre as caches que vão viajando e que conhecem e tudo mais. Entre muitos outros aspectos, posso falar também do aspecto em que levámos os alunos a fazer uma limpeza da cidade, junto à Biblioteca Municipal, com a colaboração da Junta de Freguesia, a qual depois também já tivemos a oportunidade de visitar noutro contexto também em cidadania e em história, que é o conhecimento das instituições democráticas. Por isso, pronto, com todos estes exemplos, que entretanto estou-me a perder já no discurso, quero apenas dizer que efetivamente não é difícil. Basta tentar ligar, falar com os colegas das outras disciplinas e tentar ver os pontos em comuns que são possíveis de conciliar num projeto holístico, ou seja, que dê para desenvolver todas estas áreas dos alunos. Exatamente, obrigada, Verónica. Eu já tinha falado, esse projeto com as caches teve muito sucesso da parte dos alunos. Eu fui percebendo que realmente cruzava muita informação. Eu agora queria cruzar também a informação, que é um comentário que surgiu aqui no Facebook sobre a dificuldade que alguns professores têm em colocar ao serviço as suas próprias soft skills, e percebe-se que aqui é um exemplo perfeito de trabalho em equipa, de networking, de cooperação, de criatividade, não é? Portanto, esta capacidade de ligar os conteúdos, não é? E passar a barreira das disciplinas e dos capítulos dos livros e dos conceitos, que são muitas vezes partilhados. Portanto, o professor tem que se reinventar. O Carlos tem a massa na mão, não é? Portanto, que ao está ligado ao ensino superior e à formação dos professores, tem esta possibilidade de semear, regar estas competências. É difícil, é fácil? Qual é que é a sua experiência como professor no ensino superior nestas áreas? Olha, tento ser breve. Ok, vou tentar ser breve. Não dizer que eu ultrapassei o tempo. É difícil, não, ainda estamos, vá. É difícil responder. É difícil responder se é difícil, se é fácil. Porque a verdade é que as soft skills, todos nós temos soft skills. Podem estar umas mais potenciadas do que outras. E, de facto, há um conjunto de soft skills que são fundamentais para o professor, não é? Se nós pensarmos, aqui já foram todas enumeradas, as fundamentais: capacidade comunicativa, capacidade de reflexão constante, de observação, de resolução de problemas, todas estas são fundamentais. De facto, quando trabalhamos com os alunos, com os futuros professores, todas elas são potenciadas com exemplos, quer inicialmente teóricos, obviamente, antes dos alunos chegarem às práticas pedagógicas, antes de irem para uma sala de aula, ou para uma creche, ou para um infantário, tem a parte, obviamente, de observação de exemplos mais teóricos ou laboratoriais, se assim posso chamar, e depois vão, de facto, para o terreno. E depois aí é que é o papel do supervisor, em que vai espicaçar o aluno a saber observar. Observa, alia o que observaste àquilo que tu já sabes e agora tenta extrapolar ou começa a desenvolver a tua capacidade de reflexão. O que é que eu posso fazer? Que caminhos quero ter? E uma das coisas que nós lhes martelamos muito na cabeça é: tens que ser criativo. Tens que ultrapassar. Se não tentares ser criativo, até podes pensar, ficar com a sensação, isto é muito... Isto criativo não é fácil. Não é fácil se nós não refletirmos, pararmos e pensar: ok, vamos criar aqui alguma coisa. Pensando, precisamente, lá está, com essa capacidade de reflexão, podemos desenvolver a criatividade. E depois, no final do trabalho desenvolvido, de ser posto em prática no terreno, então vamos voltar a refletir sobre o que é que está a acontecer, o que é que não correu bem, porque é que acham que não correu bem, será que vai correr melhor se for alterado isto, se for alterado aquilo. Ou seja, o nosso papel ali é muito potenciar
a capacidade reflexiva, a capacidade de comunicação. Mais uma vez eu insisto muito nisto, sem comunicação não há educação. E a comunicação não pode ser só numa direção do professor para o aluno. Eu acho que até ao contrário. O professor é um mediador de comunicação entre alunos e acaba por ser ali também um triângulo. Eles estão a dialogar, estão a discutir os assuntos e o professor vai mediando esse diálogo para encaminhá-los, ao mesmo tempo, para chegar onde pretende chegar, a nível depois de objetivos, conteúdos e por aí fora. Isto é o desenvolvimento precisamente das soft skills, da comunicação, do raciocínio, do sentido crítico. E nós ali no ensino superior tentamos muito isto, que eles, comunicação fundamental, a reflexão é fundamental, e depois, claro, os aspectos curriculares, didática. A didática é uma coisa que eu acho fascinante e acho que é uma coisa que está muito para além dos livros, muito para além dos livros. Acho que a didática está dentro de nós e com a criatividade, ou seja, se eu for criativo, a didática quase que brota cada vez que eu tenho... os problemas surgem, ok, eu preciso de um problema para fazer para resolver, ou para os alunos chegarem a este conceito. Se nós tivermos criatividade, se nós tivermos e usarmos essa criatividade, a didática vai surgir e vai potenciar conseguir, sei lá, criar problemas inovadores, situações, lá está, criar projetos. Por isso é que eles não são difíceis de criar. É só pensar, ok, a matemática não existe dentro de um livro, a matemática está à nossa volta. As ciências não existem dentro de um livro, as ciências estão à nossa volta. Então, porquê é que eu estou dentro de um livro se posso estar no mundo cá fora a pegar nos exemplos e a trabalhá-los, a criticá-los, a questioná-los? E é este tipo de competências que tentamos, de certa forma, com a reflexão que os alunos desenvolvam. Uma das coisas, já agora, só porque estamos todos nesta questão da pandemia, de estarmos todos confinados, a prática pedagógica já terminou este ano, foi muito estranha, foi diferente, e uma das coisas que eu reparei, que achei extraordinário, e este ano foi espetacular para conseguir perceber isto, eu nunca vi tantos grupos com tanta capacidade de adaptação como este ano. É verdade. Eles têm a oportunidade de trabalhar em vários modelos educativos, inclusive Waldorf, Montessori, iScope, há imensos que eles trabalham em Leiria. Eles são colocados em várias escolas. Mas a capacidade de adaptação que aqueles alunos demonstraram com o tipo de ferramentas que eles criaram para os próprios professores depois porem em prática com os alunos à distância foi qualquer coisa de incrível e fez-me acreditar mesmo que perante o problema podemos realmente desenvolver coisas extraordinárias se tivermos a oportunidade. E é isto que nós queremos e é isto que nós pretendemos do educador. A letra é grande, educador. Exatamente isso. Muito bem, que sirva de inspiração. É isso mesmo. Sentir-nos inspirados. Verónica, é possível avaliar soft skills? É possível, desculpa, perdi... Avaliar, não é? Avaliar soft skills. Dentro do contexto de uma disciplina, e agora, como é óbvio, falarei um pouco mais da disciplina que leciono, não é? De História e Geografia de Portugal ao segundo ciclo, tento fazer essa avaliação das soft skills dentro do próprio programa, dentro do próprio currículo. E vou dar como exemplo, desde que a disciplina foi organizada por semestres, tive que arranjar aqui outras ferramentas de avaliação da própria disciplina, porque não poderia continuar a basear como se fosse uma disciplina anual. E então, dentro dessas ferramentas, destaco o portfólio, que é uma ferramenta de construção permanente, onde tento desafiar sempre os alunos a superarem-se a eles próprios, onde tento que eles criem autonomia para pesquisarem, tento picá-los ao ponto de eles quererem fazer pesquisas por si só, não apenas por ser pedido ou exigido pelo professor da disciplina, onde tento que eles também apelem à sua criatividade e que arranjem também outra forma de comunicação, porque através do portfólio podem fazer uma série enorme de diferentes trabalhos,
que vão aqui potenciar diferentes soft skills. Por isso, ao ser avaliado o portfólio, também estou a avaliar aqui esta evolução dos alunos no seu crescimento dentro do campo das soft skills, aquelas que são consideradas as soft skills. Então, na capacidade de resolver problemas, na capacidade da gestão do tempo, de resolução de problemas, é sem dúvida é possível de avaliar através deste tipo de ferramentas. Dou outro exemplo que também uso nas disciplinas, que é principalmente no segundo ciclo. Peço sempre aos meninos para, no final do semestre, realizarem uma maquete de um dos estilos artísticos que foram abordados ao longo do semestre na disciplina, e são vários. E então aí dá para ver, primeiro, a capacidade deles de resolver a criatividade, de resolver o problema. Okay, nós agora temos que fazer uma maquete que exemplifique este tipo de arte que foi estudado, e depois a capacidade de comunicação, porque eles, depois de realizarem a maquete, têm que fazer a sua apresentação à turma, onde eu apenas faço uma questão, mostrem-nos a nós como é que a vossa maquete é exemplificativa do estilo românico ou do estilo gótico, ou seja, de que estilo for que eles estejam ali a representar. Por isso, tudo isto efetivamente é possível de ser avaliado desta forma, e onde existir muitas outras que ainda estou em exploração, e ainda quero também, como dizia logo no início a professora Sandra, ainda não sabemos tudo, nem nunca vamos saber, mas ainda bem, porque isso nos desafia a nós, a superarmos a nós próprios e a sairmos daquela chamada zona de conforto, onde sabemos como é que devemos fazer as coisas, mas que temos que tentar também nos desafiar a nós, não é? E então eu já disse também à professora Sandra que para o próximo ano quero adotar aqui outras estratégias e quero experimentar outras coisas para ver se por isso é que eu disse que era a cobaia, percebeu a ideia da cobaia? É a cobaia voluntária, a cobaia voluntária. Mas é exato, a cobaia voluntaria sem qualquer problema. E a cobaia também tem a humildade de reconhecer quando a coisa não está a correr bem, tem que arrepiar caminho e resolver enverdar por outra estratégia. Mas sem dúvida que estas soft skills são uma mais-valia. A parte da comunicação eu valorizo aqui muito, tanto que, por exemplo, na cidadania, no ensino secundário, também tendo em conta, por exemplo, os nossos alunos que, entretanto, ingressaram no ensino superior e que nos diziam, e agora as nossas apresentações têm que ser feitas em inglês, porque os professores não são portugueses e nós comunicamos em inglês nas aulas e temos que fazer as apresentações em inglês. Na cidadania, no secundário, as apresentações também são feitas em inglês, não com o intuito de estar aqui a avaliar a parte gramatical, ou seja, a parte específica da disciplina de inglês, mas sim para avaliar a sua capacidade de, perante este problema do agora tenho que fazer uma apresentação em inglês de um tema que eu até trabalhei em português, como é que eu vou conseguir fazer? É uma forma de nos ir preparando também nesse sentido, e sabemos que até no mundo empresarial isto é uma mais-valia para todos os alunos. E pronto, e queria pegar também numa coisa que o Carlos disse, que a escola do futuro era a comunidade. Em cidadania também tento pegar muito nisto e tento alertar muito os alunos para aquilo que nos rodeia dentro dos temas que eles têm que trabalhar, para aquilo que nos rodeia, que não é necessário terem projetos megalómanos, por vezes basta fazer coisas simples para conseguirem ajudar a comunidade e desenvolverem capacidades que eles vão ser muito úteis no seu futuro. E dou um exemplo agora, quando estivemos em isolamento, não é? Estivemos em casa pelo terceiro período e os meus alunos de secundário, numa turma, resolveram, que achei um projeto fantástico, resolveram escrever uma carta aos idosos da Santa Casa da Misericórdia como forma de lhes dar um consolo, um mimo à distância, dizendo um bocadinho também o que estava a ser a experiência deles e dando-lhes aqui um bocadinho de companhia, apesar de ser uma companhia através de uma carta, onde eles depois resolveram fazer algumas sugestões, até de jogos, ou de músicas, ou de filmes, que eles pudessem ver para se entreterem e ajudar a passar o tempo. Como é óbvio, se calhar estas sugestões até poderão ser... como é que eu ia dizer? Poderão ser esquecidas, mas eu acho que só o receber a carta para eles deve ter tocado e deve ter tido significado. Assim como o da limpeza que já falei há pouco, de entrar na comunidade e eles perceberem que isto da questão ambiental não acontece só à distância, basta eles pegarem umas luvas e irem ajudar a limpar a rua onde moram, que já estão a contribuir para que o mundo fique melhor ao nível ambiental. Pronto. Uau. Não sei. Eu também posso dizer,
professora dessa disciplina. Ou não, apetece-me fazer qualquer coisa aí. Mas nós aceitamos, nós chamamos pessoas à escola para exatamente. Exatamente. E fazem muitas festas e estão sempre todos juntos, não é? A fazer coisas, eu sei, então sempre. Eu acho que é este trabalho em equipa e estarmos todos em sintonia e a consciência de que temos sempre margem para melhoria é que faz disto um projeto, portanto, faz do colégio um projeto consistente, não é? Porque ainda agora nós em julho vamos parar um bocadinho para pensar no próximo ano em novos instrumentos de avaliação, novas formas de trabalhar as soft skills e vamos ter a ajuda mesmo de técnicos especializados da área que já contactámos e que já enviámos os nossos critérios, que vão fazer sugestões e, portanto, nós não trabalhamos, como eu disse há pouco, eu acho que é muito importante essa parte. Nós temos a humildade, não é, para procurar ajuda, ouvir as boas experiências, aprender com elas e aplicá-las se fizer sentido à escola que queremos que o colégio seja, não é? Que o projeto seja. No fundo é refletir, não é? Reflexão. Como dizia ali a Sara, não é? Reflexão. Temos uma pergunta que foi-nos colocada aqui, uma pergunta que era da experiência do colégio. O que é mais fácil os miúdos apreenderem e o que é mais difícil para eles? O que é que os alunos... é difícil? Eu diria a comunicação e não é? A comunicação, que lá está, se nós lhes demos a oportunidade de eles poderem comunicar e ao mesmo tempo, lá está, ao comunicar e começam a desenvolver o sentido crítico, não é? Acho que são as duas, alavancam as outras todas. Isto é a comunicação, o sentido crítico que está ligado diretamente ao raciocínio, não é? E ao pensamento lógico, alavancam, e com a criatividade, que eu não fujo da criatividade, que eu acho que a criatividade é fundamental, quando potenciado, por isso é que eu às vezes fico assim horrorizado quando vejo certa desvalorização das artes que estão muito ligadas à criatividade. Sem criatividade nós não nos desenvolvemos. Então acho que são a comunicação e o sentido crítico que advém daí, na minha ótica, são aqueles que são... Isto não, quer dizer, pensando de forma geral, porque nós temos com os nossos projetos envolvidos com o Mind Yourself, é evidente que o conhecimento intrapessoal também está a ser potenciado, portanto também acaba por estar aqui na mesma balança e no mesmo patamar. Mas a comunicação, o facto de nós, lá está, o porquê constante à criança, estás a ver aquilo, o que é que estás a ver? Estou a ver isto, porquê? Porquê? Ela começa a desenvolver sentido crítico, começa a desenvolver uma comunicação própria, pessoal, em que consegue transmitir-nos, a nós e a todos os outros, o seu raciocínio, a sua forma de pensar, permitindo a que todos, em comunidade, lá está toda uma turma, a turma microcomunidade, consiga perceber que todos temos formas diferentes de pensar, não estamos todos errados e também podemos estar todos certos, podemos ter uns certos, outros menos certos, mas isto não invalida que não estejamos todos a progredir e a evoluir. Eu tenho que acrescentar aqui isto é um truque de psicóloga que eu vou para fugir ao porquê, ou seja, para fugir quando eles chateiam e dizem porque sim, já não aguentam mais, que o professor Carlos estava a dizer que às vezes acontece que eles se partam dos seus porquês, é usar o como, não é? Como é que tu fazes isso? Como é que tu pensas isso? Como é que tu chegaste a essa conclusão? E assim permite-lhes escapar ao porquê. É muito bom, muito bom. Pronto, porque o porquê pode fechar, não é? E o como abre. E é fundamental realmente criar esta abertura. E é de abertura de abertura e de liberdade de ser e de que estamos, no fundo, aqui a falar, porque pensando aqui na forma de trabalhar e tanto ouvir-vos com tanta atenção e com tanta vontade de continuar esta conversa, mas não vou fazer mas
cruzando e envolvendo o que nós conversámos e os comentários que foram feitos no Facebook, eu parece que efetivamente há aqui um caminho que o colégio já fez, de dar liberdade aos seus professores de manifestarem, de expressarem aquilo que são enquanto pessoas, e desafiando-os a recriarem-se e a recriar o conhecimento e a aprendizagem, não é? E isso é permitido e, de certa forma, exigido. Sim, porque eu lembro-me, no primeiro dia que fomos fazer formação de mindfulness, de uns olharmos de lado. Mas é isso mesmo, às vezes é preciso cortar caminho, não é? Abrir e forçar. E é muito bom depois haver estes motores, não é? Como a professora Verónica e o professor Carlos, que se oferecem, que dizem, não, eu quero experimentar, vamos lá a isto. E mudar toda uma comunidade, aliás, mudar uma microcomunidade, uma comunidade maior, e depois finalmente irmos ao mundo, e é assim que vamos mudando o mundo. O projeto educativo é este, não é? Passa por isto, por expressar a nossa liberdade individual, a forma de aprender, da forma como aprendemos. Portanto, para fechar, e querendo agradecer muito esta oportunidade também de em parceria continuarmos a acreditar que é possível mudar, que o desenvolvimento pessoal é tão importante como o desenvolvimento cognitivo, e que aprender a ser é tão importante como aprender a aprender e aprender a fazer. E, portanto, o colégio tem isto no seu ADN. Ouvir e que queiram saber mais, podem, em termos de projeto educativo, podem consultar o colégio, perceber que estas competências e este desenvolvimento é feito, é uma aposta a longo prazo, não é? Portanto, que se inicia em cada ciclo, no primeiro ano, no quinto ano, no 7º ano, no ensino secundário, que é feito desta forma, e que a Children's continuará a apoiar tudo o que sonharem. Exatamente. Andréia, tive uma ideia. E depois às vezes é ao contrário. A Andréia teve uma ideia. E já deu bons frutos, não é? É verdade. E é muito bom. Portanto, não sei se querem dizer mais alguma coisa. Eu quero... Eu queria, como é o último, não é? Obviamente, eu sei que já agradeci, mas tenho que voltar a agradecer à Clínica Children's por estar aqui connosco, não é? A fazer estas 3 sessões que foram muito diferentes, não é? Mas muito positivas, parece-me. E depois eu queria dizer também que, portanto, nós trouxemos a Vanessa, o Carlos, a Verónica e a Ana, porque não dava para trazer mais, porque este formato não permite mais do que 6 participantes ao mesmo tempo. Mas a verdade é que estes professores são representativos de todos os professores e também os funcionários da escola, não é? Porque também eles fazem parte do crescimento destes alunos e, portanto, em todas as disciplinas, em todos os ciclos de ensino, temos aqui uma equipa fantástica e de referência e eu já disse isto várias vezes e há muitos anos que o digo, que é um prazer, como disseram, é trabalhar nesta escola porque realmente criou-se aqui uma relação que permite darmos o melhor, não é? Aos nossos alunos, pensando naquilo que é o futuro deles, aquilo que nós queremos que eles sejam, não é? Queremos que sejam pessoas muito capazes, muito felizes, e que também sejam felizes nas suas derrotas, não é? Que saibam superar as suas derrotas e que saibam crescer com elas. Sim, o projeto são as pessoas, não são as paredes, o projeto são as pessoas, e aí é que reside tudo.
E fazem toda a diferença. E fazem toda a diferença. E fazemos toda a diferença. Não é? Fazemos nós, comunidade, pais, outras sem dúvida, sem dúvida. Não é? De facto, o trabalhar em rede é o verdadeiro. É comunidade, aliás, comunidade. Sem a confiança dos pais, nada disto era possível. Claro. Portanto, Sim. Nada disto funciona. Pois então, eu também quero agradecer ao colégio o convite e continuarem a acreditar que juntos vamos mais longe. Queria dizer que continuamos a inventar e como encarregada de educação também quero dizer, continuo a confiar. Obrigada. Nós já percebemos, confia. Uma relação para o resto da vida, acho eu. Até faculdade, se pudesse lá haver, era bom. Quem sabe? Quem sabe? Sim, não, o que é que vamos inventar? Não é? Quando o homem sonha, o mundo pula e avança, não é? Pronto, quero agradecer muito a este parceiro, a oportunidade, este parceiro de educação e de crescimento da nossa instituição e da minha família em particular. Está aqui um comentário. E esta tia também acredita muito em vós. Exato, toda a família. Mas efetivamente, sim, continuarmos, somos exemplo desta reinvenção e de soft skills. Estamos abertos, não é? O Colégio e a Children's, a quem queira efetivamente continuar o seu percurso de desenvolvimento pessoal, desde os 3 anos até ao ensino. Desde um ano. Desculpa. Vamos abrir a sala de 1 ano em setembro. Ok. Então, isso mesmo. Desde 1 ano, as portas do colégio estão abertas, as portas da Children's estão abertas e que juntos vamos mais longe. E, portanto, a quem nos está a ver, obrigada. Obrigada, sim. Obrigado. E pelos comentários também, obrigada. Sim. E pode ser que nos juntemos novamente para daqui a um tempo continuarmos a conversar e a refletir em conjunto. Sim. Senhores professores, muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Um beijinho e tudo a correr bem. Fiquem muito bem. Até à próxima. Muito obrigada. Deus.